Quando tiver ok, é só você me... Tá ok, prof. Okay. Então, bom dia a todas e todos, né? Antes de mais nada, obrigado a cada um de vocês pela presença. Esse nosso último encontro aqui do ano, um núcleo de tomada de decisão, aqui uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Filosofia e a Escola de Direito da PUC. Hoje, de forma muito especial, então, finalizamos o ano com a presença, né, brilhantíssima aqui do professor Paulo Busato. O professor Paulo Busato, enfim, é um especialista, pesquisador, enfim, tem uma carreira acadêmica e profissional extremamente vasta. O professor Paulo é graduado, né, pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade, né, do Vale do Itajaí, doutor em Problemas Atuais do Direito pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, fez estágio pós-doutoral em Valência, tem aí, enfim, professor convidado de várias universidades, né, catedrático convidado na Universidade Politécnica da Nicarágua, professor na Universidade de Buenos Aires, coordenador do grupo de pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal, enfim, né, editor aí da revista Justiça e Sistema Criminal. Tem aí um conjunto muito grande de trabalhos e atividades, publicações, e é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, alguém assim que transita muito bem, né, entre as áreas aí de direito penal, filosofia da linguagem, e para nós, de fato, é uma satisfação muito grande poder aqui ouvi-lo mais uma vez e contar, enfim, com a sua presença, Paulo. Então, queria, antes de mais nada, deixar aqui registrado, né, o agradecimento pela tua disponibilidade e dizer que realmente, né, especialmente os estudantes que estão aqui acompanhando, vocês podem aí ingressar no Google também para ver mais informações a respeito do professor Paulo, várias publicações, depois a Simone vai encaminhar para vocês algumas destas, e, enfim, dizer que realmente é um prazer extremamente grande. O professor Paulo vai trabalhar hoje conosco um tema, né, que é a crítica linguística ao veredicto. Então, como de costume, o professor Paulo vai trabalhar aí uns 40, 45 minutos na conferência, depois, ao final, nós abrimos para questões. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado muito, né? Realmente, das pessoas que te encontram na vida, né, para pesquisar e para transitar entre questões de filosofia, né, filosofia da linguagem, direito penal, né? O professor Paulo é alguém que, de forma muito brilhante, nos encontramos, né, alguns anos atrás, e de lá para frente fez aí alguns eventos. Um destes será esse ano, que, né, vocês já devem ter circulado, né, já foi circulado no grupo, o 4º Congresso Ibero-Americano de Direito Penal e Filosofia da Linguagem, né? Mais uma vez se reforça o convite, mas é alguém assim que, além da relação, da seriedade com a pesquisa, é alguém que de forma muito cordial, né, transita e realmente a gente mantém aí, além da parte acadêmica, um vínculo de muito respeito e muita cordialidade. Então, Paulo, obrigado, e desde já passo a palavra para você. Vou usar aqui informalidade, não vou usar o doutor, etc., mas, enfim. Ótimo. Um clima de amizade do que de formalidade. Isso mesmo. Bem, eu quero, antes de tudo, obviamente, agradecer o convite da PUC, o convite do Léo. Léo Peruso é um amigo que o estudo me trouxe, né? Léo, a gente reparte inúmeros cenários aí de discussão entre filosofia da linguagem, direito penal e vários temas, por conta de uma afinidade que foi brotando meio que naturalmente, né? Na realidade, a gente acabou se encontrando por primeira vez num aeroporto, por incrível que pareça, né? É bom que se diga, né? Num aeroporto, e o Léo, naquela ocasião, tinha um livro na mão, me deu o livro, no embarque. E eu desci no desembarque com o livro lido e comentado, e fui falar com ele, né? E aí é que se forjou a nossa relação. A partir daí a gente se aproximou muito, e aproximamos também, eu creio, os núcleos de pesquisa da PUC e da Universidade Federal, através de iniciativas conjuntas como essa que ele citou, que é o Congresso Ibero-Americano, é o 4º, a gente já participou de outros, né, juntos e tal, e tivemos bastante oportunidade de convivência e de troca de ideias, que para mim são sempre construtivas. Então,
um pouco é isso, agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade que o Léo me oferece, para poder discutir um tema que eu tenho um grande apreço e colocar esse tema à crítica de vocês, né? Porque essa é a ideia um pouco. Eu vou fazer uma exposição, mas eu gostaria muito das contribuições e da crítica, porque, na verdade, o meu texto já é em si crítico a um tema, mas eu espero que venham de vocês as oposições a essas ideias, porque é no debate que a gente vai conseguir crescer de alguma forma dentro do que se pretende discutir. Eu propus como tema para o Léo uma crítica linguística ao veredictum, porque é um tema, vamos lá, um tema que vai trabalhar com teoria do conhecimento, com a ideia de verdade e a sua aplicação no direito. E, claro, eu vou fazer uma crítica disso, abordando isso a partir da linguagem, para demonstrar justamente, ou tentar demonstrar, a insuficiência desse paradigma linguístico. Em outra ocasião, eu já estive aqui no ambiente da PUC para a gente conversar sobre uma crítica à cientificidade do direito. Uma coisa está atrelada à outra, né? A questão da verdade está, de alguma maneira, em termos jurídicos, vinculada a esse paradigma cientificista, e, claro, eu vou, então, me apoiar em algumas considerações que talvez algum dos senhores já possa ter ouvido numa dessas conversas que nós tivemos aqui na PUC. Mas, de todo modo, eu acredito que, nesse momento, ou nessa exposição, eu pretendo dar um passo mais em relação àquilo que tinha ofertado acerca dessas considerações. Então, vamos lá, o objetivo, como eu disse para vocês, é analisar criticamente o emprego do termo verdade no sistema penal. E para isso, o que eu vou colocar primeiro é botar em evidência que o sistema de imputação substantivo, assim como o processo penal, o sistema punitivo adjetivo, estão ambos ancorados em uma pretensão de verdade. E essa pretensão de verdade, enquanto ela tenha sido construída historicamente através de um paradigma científico, ela exsuda e é supérstite na maioria das construções teóricas atuais. E a gente vai ver, eu vou procurar evidenciar isso para vocês. A ideia que quero propor como crítica, a hipótese que eu vou levantar, é debater um pouco as raízes filosóficas dessa verdade, ver como ela se transpôs para esse ambiente jurídico e depois propor, talvez, uma mudança de paradigma como forma de superação disso, depois, evidentemente, de demonstrar a insuficiência desse modelo de verdade, especialmente por uma razão, por ela trazer íncita uma forte perspectiva, uma forte dose de autoritarismo. Então, a proposição crítica e de superação desse paradigma vai ser, ao mesmo tempo, uma tentativa de aproximação a um modelo de sistema de controle social punitivo mais democrático. Tá? Primeiro, tratando como a verdade como a base do sistema penal, é preciso que a gente tenha a noção do que é, quando eu falo de sistema penal, do que é que eu estou falando. É muito claro, todo mundo que vai estudar direito sabe que o processo penal é o veículo pelo qual o direito penal material se aplica na prática. Então, as pessoas têm ideia da instrumentalidade desse sistema de processo. Mas é pouca gente que presta atenção também no fato de que o próprio direito material é também um instrumento. O que se realiza, em realidade, é um controle, né? O que se faz é um controle das condutas desviadas, digamos, né? Das condutas que são consideradas intoleráveis. E se faz isso através de um sistema de imputação, ou seja, as regras de direito penal material são sistemáticas, ou seja, pretendem constituir um sistema ao qual, direcionado aos casos concretos, ele vai resultar na possibilidade de que algumas pessoas sejam imputadas, seja considerado que algumas pessoas cometeram crime e que outras pessoas não cometeram crime. E o meio de verificação
dessa imputação, de se cabe imputar responsabilidade a alguém ou não cabe, é o processo penal. Então, pense que o processo é um instrumento de outro instrumento, um instrumento que pretende lidar com as práticas de condutas socialmente intoleráveis. Tá? E esse sistema de imputação, ele realiza essa função social de separação entre absolvição e condenação através de uma decisão. E essa decisão, que é a do processo penal, usualmente recebe o nome de veredicto, que se associa semanticamente, obviamente, à ideia de verdade. Então, é preciso reconhecer que uma discussão sobre a verdade está incrustada na realização do mecanismo que serve de instrumento para a resolução do caso penal, tanto no processo quanto na teoria da imputação. E é isso que a primeira coisa que a gente tem necessidade de demonstrar. A verdade é fundamento do sistema de imputação e a verdade é fundamento do sistema processual? A mim parece que sim. Do ponto de vista do direito penal material, se a gente for ver o que é, como é que a gente estabelece a estrutura daquilo que vai ser considerado crime, do que não vai ser considerado crime, isso se baseia, em geral, naquilo que todos nós conhecemos, os juristas, como teoria do delito. Né? E o que isso significa? O que é a teoria do delito? A teoria do delito é a concepção de um conjunto de normas, um conjunto de regras que pretendem cuidar universalmente de todos os casos para poder separar aquilo que vai ser considerado crime e aquilo que não vai. Claro que existe um enunciado do que é proibido, né? Todo mundo sabe que há um catálogo onde está lá o homicídio, o furto, as condutas que são proibidas, né? Só que essas condutas proibidas, em relação aos fatos concretos, elas têm entre essas duas não uma relação direta, mas uma relação indireta que passa exatamente por essas regras gerais universais que são o sistema de imputação, que é a parte geral do Código Penal, onde se vai falar de tentativa, de consumação, de legítima defesa, concurso de pessoas, estado de necessidade, enfim, as regras gerais que filtram as condutas para saber se elas são enquadráveis ou não no catálogo das proibições. Porque, vejam bem, você vai dizer, A matou B, esse é o fato, então, homicídio. Não é simples assim. Porque, claro, A pode ter disparado em B em legítima defesa. Ou seja, uma regra geral que filtra a possibilidade de dizer que aquilo é o crime de homicídio. Se for em legítima defesa, não é crime. Portanto, esse filtro é um sistema de normas que conecta os fatos com o catálogo de imputações. Este filtro foi concebido, e até hoje é considerado um dos produtos teóricos alemães mais exitosos em termos de exportação, por dizer assim. Ele foi concebido na segunda metade do século XIX, né? Com pretensão de universalização e ancorado fortemente em temas de positivismo científico. A base, é claro, todo mundo sabe disso, né? O século XIX é, por excelência, o século do positivismo científico, a ideia de que a análise é um método próprio de resolução dos problemas, um método que remete ao empirismo, à experiência e tal. E, claro, se queria, então, estabelecer uma teoria do delito que fosse obediente a esse paradigma científico da metade do século XIX. Então, se vocês observarem, aqueles que têm mais domínio, e aí dentro do nosso público é heterogêneo, evidentemente nem todos são juristas, né? Mas, olhando para a teoria do delito, os alvores dessa teoria do delito começam em um conceito de ação que é retirado de ciências naturais e fecha com um conceito de culpabilidade também das ciências naturais. Veja, o método é analítico, se vai substituir aquilo que era filosoficamente considerado crime. Veja, na filosofia idealista alemã, que precede esse movimento positivista científico, o crime era considerado desde um ponto de vista material, como a ofensa a um bem jurídico, a um valor moral que deveria receber uma retorção através da imputação, da aplicação de uma pena, ou a violação de uma norma, desde um ponto de vista formal.
né? Ou seja, a negação daquilo que é o direito dos outros e que remeteria a uma possibilidade de retorção a essa negação, a negação da negação do direito, que seria a imposição de uma pena em sentido hegeliano. Né? Esses fundamentos do Kant e do Hegel eram que davam base ao que a gente chamava de conceito material e conceito formal de crime. Esse modelo científico do século XIX propunha, então, uma fórmula positivista de pensar o crime, já não desde um ponto de vista da afirmação material ou formal, mas de uma análise, ou seja, do método analítico que era próprio das ciências naturais. Vale dizer, a decomposição do conceito crime em partes e o estudo das partes como forma de compreender o todo desse conceito crime. Isso é a fórmula analítica por essência. Não é? Então, se partiu o crime em ação, tipicidade, anterioricidade e culpabilidade. Claro que isso foi desenvolvido com o correr do tempo. Inicialmente, o primeiro ponto era simplesmente a ação, injusto e culpabilidade, mas sempre começando pela ação e terminando pela culpabilidade. Havia uma razão para isso, que era a pretensão de afirmação científica do direito penal naquele momento. Nós estamos falando de direito penal material. Por que isso? Veja, começa o primeiro conceito, que é o conceito de ação sobre o qual vai se ancorar a estrutura da teoria do delito, é o conceito de ação da física newtoniana. Se vocês observarem lá o von List, os primeiros autores que falam de ação enquanto movimento voluntário modificativo do meio externo. Ora, isto não é outra coisa que a ação da física newtoniana. Se captura, então, um conceito das ciências naturais para justificar a razão pela qual se aplica direito penal. Isso passa, então, daí pelo injusto, que pode ser trabalhado entre tipicidade e antitipicidade, na fórmula do Behring, para encerrar com a culpabilidade. O que era a culpabilidade para esse momento científico, senão o vínculo subjetivo do sujeito com o fato que ele praticou? Ora, esse vínculo subjetivo, aquilo que ele quis mentalmente, o processo mental de relação com o evento, era algo proveniente também de uma ciência emergente no século XIX, que era a psicologia clínica. Tá? Então, se captura a ideia de uma concepção psicológica da culpabilidade. Então, a abertura e o fechamento da estrutura de imputação passavam por ciências naturais, e daí o método analítico, o caráter de positivismo científico da estruturação do sistema de imputação. Veja, nisso tudo, isso tudo resulta em que esse filtro de teoria da imputação pretendia uma afirmação. Se cada elemento desse conceito analítico de crime, ação, tipicidade, anterioricidade, culpabilidade, estivesse presente, estaríamos falando de um crime. Há crime, existe crime, esse fato é crime. Se mancar um desses conceitos, o fato deixa de ser crime, o fato não é crime. Perceba que se trata de uma afirmação do ser a respeito do evento. É uma afirmação ontológica, né? Se parte de uma lógica que afirma o ôntico, que afirma o ser de algo. Se quer saber, esse filtro serve para dizer o que é crime e o que não é crime. É uma afirmação no plano do ser, que, por sua base científica, traz íncita uma pretensão de verdade. Ora, eu afirmo que isto é crime. Esta afirmação concreta é uma afirmação sobre a verdade de um evento, que era a fórmula de demonstração de ciência. Todo mundo já viu isso, né? Ciência trata de afirmar verdades. Muito embora as verdades sejam meio fluídas, né? Elas mudam todo dia. Um dia, eu sempre digo isso, né? Um dia o ovo faz bem, outro dia o ovo faz mal. Um dia o chocolate faz bem, outro dia o chocolate faz mal. Um dia fazer isso faz bem e aquilo faz mal. Ou seja, a própria ciência natural ela é fluida, mas ela afirma verdades categóricas. É esse o ponto, né? Há uma pretensão de verdade nos modelos de imputação, na sua origem, tá? A evolução desses sistemas de imputação foi minando a base ontológica. Quem acompanhou a evolução de teoria do delito sabe que aquilo que se baseava, ou seja, uma ação como um movimento voluntário, isso já foi caindo de perspectiva. A própria teoria psicológica da culpabilidade também foi sendo substituída por uma teoria normativa. Cada vez mais os juristas reconhecem que há
uma perspectiva de atribuição de responsabilidade, já não se trata da afirmação de um ser do crime, mas sim de um questionamento do porquê se pune, ou seja, se dá uma justificativa de uma opção político-criminal pelo castigo. Não obstante isso, remanescem algumas coisas desse cientificismo. Por exemplo, o método analítico, né? A repartição do todo em partes, não se trata de uma disputa de princípios, mas sim de um método analítico que pretende afirmar o dolo, afirmar, mesmo que o dolo seja atribuição, é a atribuição de um dolo, da existência de uma legítima defesa ou inexistência de uma legítima defesa, da presença ou ausência dos elementos das notas que distinguem a culpabilidade, como a imputabilidade, a consciência da licitude, etc. Veja, não se afirma mais um plano do ser, do delito, mas sim se diz que há uma razão para castigar. No entanto, esta razão para castigar é uma razão que traz ainda uma verdade supérstite nesses modelos axiológicos de imputação. Por quê? Porque se pretende, por exemplo, que o dolo, que seja uma atribuição que corresponde àquilo que o sujeito pensou, da melhor maneira possível. Se pretende a afirmação de uma culpabilidade como juízo de valor a respeito daquilo que o laudo médico elaborou sobre a capacidade de compreensão do sujeito. Então, conquanto não exista uma afirmação substantiva do objeto, se pretende que o objeto equivalha ao juízo de valor de imputação que se faz, de tal modo que existe aqui remanescente uma pretensão de verdade, nós já vamos ver no campo filosófico o que isso significa, mas uma pretensão de verdade que sobrevive. Ainda se quer afirmar alguma coisa, ainda que não seja a verdade como substância, uma certa verdade. Tá? O mesmo acontece no processo penal. A origem do processo penal, se vocês forem pesquisar, vai falar para vocês da transposição do modelo canônico, a transposição do modelo do direito romano, de uma ordem de processo, com pretensões inquisitivas. A base do processo penal, a origem do processo penal é inquisitorial, que vem lá da Inquisição, e que vocês devem saber muito bem, historicamente, o que isso significa. Depois, se vocês quiserem, eu posso esmiuçar mais, mas eu imagino que todo mundo tem uma boa ideia a respeito do que foi a Inquisição. A Inquisição toda era uma busca da origem da verdade. Ou seja, o que se queria com a fórmula de processo era chegar a uma verdade como substância. E essa justificação foi dada permanentemente para o processo penal. O processo penal era a busca da verdade a respeito daquele evento. Então vamos ouvir testemunhas, vamos fazer provas da verdade. E na Inquisição tinha provas, enfim, torturantes, as ordalias e outras coisas do processo penal medieval, que são assustadoras, né? É claro, isso vai sendo substituído no campo processual penal? Sim. A verdade como substância não resolveu adequadamente o problema da verdade, né? Mas ela foi substituída por um paradigma do sujeito, entendendo que a verdade não é a verdade, mas é algo similar. Então, em processo penal se passou, a partir aí do século XVIII, do modelo cartesiano, a compreensão de que o sujeito pensa e aí alinha o seu pensamento à verdade, portanto, é uma interpretação de uma verdade subjetiva, digamos assim, que aparece no processo sob um véu de algo que processualmente, no processo penal, se usa a chamar de verossimilhança. Tá? Ou seja, ainda que não seja mais aquela origem inquisitiva, o processo penal, mesmo no modelo acusatório, traz dentro ali algumas coisas de uma verdade supérstite que ainda pretende, de alguma maneira, corresponder a algo. Pois bem, vamos dar uma olhadinha nas bases filosóficas da discussão jurídica sobre a verdade. Não vou entrar aqui, seria o professor Léo quem seria o capacitado e o gabaritado para fazê-lo, para mostrar as conexões entre aquilo que a gente chama de epistemologia, ou teoria do conhecimento, em relação à busca da verdade, né? O conhecimento se dá
pela descoberta de algo, né? Então, que se conhece um objeto. Como é que se conhece o objeto? Isso é um problema filosófico clássico, né? E, claro, num primeiro momento se falava na descoberta de uma realidade intrínseca, substancial, e que foi, aos poucos, sendo superado no campo filosófico, todo mundo sabe disso. Essa verdade como substância foi sendo substituída por outras fórmulas, né? Aí, acho que, não sei, eu não saberia situar isso tão bem, o Léo novamente o faria melhor, mas certamente a substituição do paradigma do objeto a respeito do que é uma verdade foi dominante no campo filosófico, eu imagino até meados do século XVIII, por aí, que daí vem o modelo cartesiano e a perspectiva do paradigma de origem cartesiana de que se pauta no sujeito cognoscente, traz a ideia básica de que penso, logo existo, condiciona a existência dos objetos ao conhecimento que deles tenha o sujeito. A consequência disso, do ponto de vista filosófico para a verdade, é mancar o conceito de verdade como substantivo absoluto, passando para o plano da condicionalidade subjetiva. Significa dizer a verdade não de algo em si mesmo, mas algo interno ao sujeito que corresponde ao externo. E aí, esse corresponde é que chama para o jogo a verdade como correspondência. Claro que vocês sabem que as coisas não são estanques, nem em filosofia e nem em direito, né? Não é, todo mundo pensava de um jeito, depois todo mundo passou a pensar de outro, depois todo mundo passou a pensar de outro. Não é assim. A origem das coisas é muito antiga e a própria ideia de verdade como correspondência remete a uma origem aristotélica, né? Que é antiga, né? Aristóteles já falava disso. Mas é bem claro que, com a superação do paradigma do objeto pelo paradigma do sujeito, aparece uma exponenciação das ideias de verdade como correspondência no plano filosófico, das quais eu acho que a formulação do Alfred Tarski é uma das principais, né? A ideia de verdade como correspondência, né? Se parte dela para se afirmar, se a verdade não é algo em si, mas algo que corresponde a uma coisa no mundo, né? Essa verdade como correspondência tem várias vertentes. Eu não vou me demorar também em todas elas, porque seria impossível vencer do ponto de vista filosófico. De todo modo, posso dizer que, embora o Tarski seja o famoso, existem outras, né? O próprio materialismo dialético marxista oferece uma abordagem disso, por exemplo, no Adam Schaft, né? Que fala que o desenvolvimento da proposta aristotélica sobre a verdade deveria ser feito através do materialismo histórico, né? Para mostrar a verdade como ela é. O Schaff vai falar que é uma propriedade dos juízos, do juízo que se faz e não das coisas. Então, é nos enunciados descritivos da realidade que reside a verdade. Claro, é um ponto de vista em que o enunciado vai ser verdadeiro desde que corresponda ou se adeque a uma realidade objetiva, que é uma realidade materialista, né? Qual é o problema aqui? As teorias da correspondência têm que se enfrentar todas com o problema da objetivização do sujeito. É um problema de lógica, né? Elas são atreladas a uma ontologia e uma epistemologia realista que tem que se enfrentar com o problema básico da falta de demonstração de um ponto de vista exterior. É como se você estivesse olhando de fora, na condição de observador, para afirmar a existência de uma relação entre aquilo que pensou o sujeito e a existência de um objeto. Ou seja, ele não se desvincula de falar de uma verdade, ainda que diga, não, essa verdade é uma verdade interpretada. Bom, existem outras fórmulas para escapar dessa objeção, as teorias fenomenológicas da verdade, né, baseadas a partir do Husserl, né, a teoria evidencial da verdade, né, uma ideia de correspondência, mas não como algo que existe no mundo, mas o cumprimento de certas expectativas. A verdade se dá pela percepção, que é o grau máximo de cumprimento dessas expectativas. Não é um processo exclusivamente mental, porque os dados são algo existente, mas eles confirmam uma evidência. A evidência não é uma impressão, então é uma confirmação, é uma adequação ideal de um ato à percepção que se tem dele, né? Essa ideia básica foi desenvolvida por vários autores, né? Aí tem o Paul Ricoeur, tem o Emmanuel Levinas, o Ortega y Gasset, e aí a gente também pode abrir muito. Mas eu queria tratar, só para impulsionar o que eu vou falar depois,
de uma linha, de uma ideia de correspondência que foi trabalhada pelo Davidson, né? Que faz ali, inicialmente, uma certa ideia de correspondência, mas depois ele vai ser crítico a essa própria ideia. Ele vai avançando, criticando as afirmações do Tarski, aquela história da neve é branca, só se a neve é branca e tal, aquela, né? Essas críticas que o Davidson vai fazer, elas vêm para sustentar que não há uma definição propriamente de verdade e que essa definição ou essa busca de uma verdade tampouco pode ser alcançada por qualquer teoria da correspondência, teoria da coerência, teoria epistêmica e tal. E é isso que convida ao assunto a ideia de linguagem. Eu quero colocar isso bem claro para vocês, o seguinte, será que a gente ainda precisa falar? Quando a gente convida a linguagem para discutir a verdade, a pergunta passa a ser, será que a gente ainda precisa falar de verdade nesse objeto que a gente está tratando, que é a decisão jurídico-penal que diz que um camarada deve ser condenado ou outro não, e outro não? Essa decisão depende mesmo da verdade? Existe um intento mais democrático de preservação terminológica desse termo, no plano filosófico, que também eu não vou explorar detidamente, só de passo, para que vocês tenham uma ideia. Né? Um intento claro disso, eu acho que vem do Habermas. Né? No fundo, isso aí remete ao Apel, mas, enfim, vem do Habermas a ideia da verdade como consenso, e tenta buscar, então, um transcendentalismo, uma explicação sobre a verdade a partir do consenso, uma verdade construída, digamos. Mas eu sigo pensando, claro, veja, esse é um intento democrático. Por que eu digo que é um intento democrático? Porque ele vai deixar de lado certas afirmações, por exemplo, da existência de uma verdade a que eu devo corresponder. Não há nada a priori, eu vou construir, a verdade é o fim, e não o começo. Não é um condicionante, é um resultado. Então, parece aqui, então, pelo menos abrir mão da parte autoritária da verdade, mas ainda segue falando em verdade, como instrumento para o direito. Eu tenho dúvida, e é essa dúvida que é onde reside a minha crítica. Tá? Bom, por que eu tenho dúvida e por que eu critico essa ideia de ciência e verdade no direito penal? Principalmente por conta do autoritarismo que isso significa. O paradigma científico, na teoria do delito, por exemplo, remeteu a várias ideias de verdade. Só você pensar o seguinte, o dolo natural, para pegar um exemplo, né? O dolo natural, o sujeito quis matar alguém, e se fala que o sujeito quis. Isso está justificado como um evento físico, que é um processo mental que acontece na cabeça do sujeito, que orienta a sua conduta. Como é que você vai saber? Como é que o juiz vai saber? Como é que quem imputa sabe isso? É impossível chegar a esse acesso, principalmente se não por outra razão, porque o processo é uma reconstituição do passado. E mesmo que a gente tivesse acesso mental ao que o réu pensa, você entrar na cabeça dele hoje não vai te revelar o que estava na cabeça dele no momento do fato. Isso é absurdo. Né? Então, uma verdade como correspondência em certos conceitos jurídico-penais não faz o menor sentido, mas ela traz íncita um autoritarismo. Qual é? Aquele que, quando o juiz diz fulano agiu com consciência e vontade, está claro que fulano agiu com consciência e vontade, pronto, ele cumpre o requisito do dolo ontológico, mas ele não resolve o caso penal, porque ele não diz por que razão ele chega a isso. Esse é o problema. O problema é que nós ficamos preocupados com a afirmação de uma verdade sem nos preocupar com o método de obtenção dessa verdade. O problema do autoritarismo na afirmação do que se imputa é dizer que fulano realizou o fato em legítima defesa ou não realizou o fato em legítima defesa e não precisar justificar do porquê que eu chego a essa conclusão. O modo de construir essa verdade é que é mais importante do que a sua afirmação ou infirmação. E aí reside o autoritarismo desse modelo. Do mesmo modo, quando se fala no processo penal, percebam que o resultado do processo penal é a afirmação de um veredicto.
Veredicto, etimologicamente, já remete àquilo que eu estou falando, né? O juiz diz a verdade sobre o caso concreto. Será que ele diz mesmo? Porque é disso que vem a origem latina da expressão veredicto. Fala da verdade de um evento ou fala daquilo que se pode pretender afirmar de um modo justo ou o mais justo possível sobre o evento? Qual é o problema aqui? O problema é assim, gente, existe um condicionamento artificial entre verdade e justiça no campo do direito, tá? Por conta da interferência do paradigma científico no sistema penal de imputação e no sistema processual persecutório, adota-se a verdade como caminho de geração da segurança jurídica pretendida com a obtenção de uma resposta justa. Entende? Condiciona-se cotidianamente a pretensão de justiça a uma afirmação de verdade. Afirma-se, por exemplo, e eu vi isso citado num livro de processo sobre prova processual, que a aplicação da norma, mais ênfase ainda para a norma punitiva penal, né, seria deslegitimada se remanescesse dúvida acerca do que se passou efetivamente. Então era necessária a obtenção da verdade para a aplicação da norma. E com isso o juiz deveria se basear ou decidir baseado unicamente na verdade, porque esse é o único caminho de aferir ou de alcançar um resultado justo. A busca da verdade torna-se uma condição de produção de um resultado obediente às pretensões de segurança jurídica. É assim que foi sendo tratado em direito penal. A segurança jurídica é uma promessa, então, de produção de um resultado equânime, justo e tal, e com base nessa promessa é que se propõe a busca pela verdade. E a busca pela verdade a qualquer preço é o preço caro que atende pelo nome de autoritarismo. Eu posso, enfim, citar uma infinidade de casos de autoritarismo punitivo penal em nome da verdade, mas todos se referem ao uso antidemocrático da verdade. Percebam bem, se trata da definição de um conceito de verdade, a obtenção de um critério de verdade, em prejuízo da preocupação sobre o que se quer saber com a verdade. Qual é a relevância da verdade para determinada ação? Ou seja, a verdade ocupou um lugar de definição na fixação de critérios de correspondência, muito mais do que o que deveria ser, que é uma noção pragmática sobre o uso que se faz dela, né? Esse é o ponto a que eu quero chamar a atenção. E aí, Léo, para a gente ir para o ponto que eu acho que é o passo mais que eu posso dar para a nossa discussão de hoje, que eu procurei desvendar a lógica autoritária. Tá? Eu sei, e isso é demonstrado fartamente, que o uso de uma verdade, da afirmação de uma verdade, ele gerou um direito penal autoritário. Isso aparece em todas as bases ontológicas de teoria do delito, a vinculação com os nazistas, por exemplo, das teses do Welzel ou das teses do Metzger, né? Aparece no processo penal a busca da verdade real, violando paradigmas de produção de prova, direitos e garantias fundamentais para a obtenção da prova da verdade, sempre a busca da verdade. Isso é fácil de saber que existe essa lógica autoritária. Mas perceba, e é isso que é o insight que eu queria submeter à discussão com vocês, a lógica autoritária precede e não sucede, é causa e não efeito da adoção do paradigma da verdade. A escolha do paradigma é que conduz inexoravelmente, intrinsecamente, ao modelo autoritário. Mas a criação de uma referência condicional entre verdade e justiça é a falácia pela qual se realiza esse objeto. Porque, vejam bem, se eu digo, olha, o único jeito de eu aplicar a norma é eu obter a verdade, o jeito justo de aplicar a norma é obter a verdade. Porque se eu não souber a verdade do que aconteceu, a aplicação da norma vai ser injusta. Percebe? Então, eu condiciono a justiça da decisão à obtenção de uma verdade prévia. E isto é uma falácia, facilmente explicável. Vejam bem, a verdade é um termo intrinsecamente excludente. Se você se pensar no binômio verdadeiro-falso, a um objeto qualquer, você nota o seu perfil excludente. Tudo aquilo que não for ou que não recebeu o adjetivo de verdadeiro acerca do objeto, será considerado falso, e como tal, rejeitado, imprestável. Ou seja, eu tenho o verdadeiro, todo o resto é falso, o resto é rejeitado. Então, um termo excludente afirma uma verdade frente ao resto.
tá? Exclui o resto. E o binômio justo e injusto é inclusivo e referencial. Por quê? Porque para aferir o que se entende por justiça, a comparação se dá com o referencial do que é injusto, já que nada é justo ou injusto em si. Vamos pensar no exemplo mais aberrante, matar alguém. Podemos afirmar que matar alguém é intrinsecamente injusto? Existe uma injustiça intrínseca em matar alguém? É intrinsecamente igual que se mate alguém em legítima defesa ou que se mate alguém por simples escolha? Claro que não. Obviamente a resposta vai ser negativa. Só é possível falar de justiça a partir do referencial de algo que é mais ou menos justo em comparação com a outra coisa. Então a pretensão de justiça é uma disputa comparativa em graus. Uma coisa é mais justa que a outra, né, do que a sua alternativa. Nós não podemos falar isso em verdade. Uma coisa não é mais verdadeira do que a outra. O que é verdadeiro é verdadeiro, o que é falso é falso. O justo e injusto é referencial, né? A existência obrigatória da alternativa para a afirmação do justo conduz à inclusão do outro. Porque sem a comparação você não chega a lugar nenhum para saber o que é menos justo ou mais justo. Então perceba que são dois critérios diferentes: verdadeiro e falso, justo e injusto. E qual é a falácia da coisa? É a incompatibilidade lógica de que uma expressão referencial e inclusiva dependa de outra precedente que é intrinsecamente excludente e absoluta. Ou seja, não é possível a realização inclusiva do modelo comparativo entre fórmulas diferentes de justiça partindo do referencial excludente da verdade. Se de entrada a gente descarta as opções falsas e afirma só uma verdade, não é possível viabilizar a posteriori o juízo comparativo que pretende reconhecer o resultado mais justo. Entende? Então, qual é o problema? O vínculo condicionante entre justiça e verdade, que foi amplamente trabalhado em direito e em processo penal, está em tudo que é livro. É a forma de chegar à aplicação da norma justa é obter a verdade e tal. É o uso do paradigma científico que é imprestável para o direito. Para o direito penal e para o direito processual penal em particular, simplesmente porque eles não constituem ciências, mas praxes linguísticas. O que a gente faz é argumentar ao redor de tópicos, isso diz o professor Vives. Em direito, o que a gente faz é argumentar. Tudo que vocês fizeram com direito até hoje, na vida, foi argumentar. Falar, ouvir, ler e escrever. É só isso que se faz com direito. E ao fazer isso, se nota que o direito é uma praxis linguística, que opera com debates. Debates que visam a comparação entre o mais justo e o menos justo. Isso não tem nenhuma relação com a afirmação de um dado científico. Ciência jurídica é uma contradição in termini. Porque, claro, no momento em que eu condiciono ao paradigma científico, o paradigma científico traz íncita à verdade, traz a verdade como excludente, e essa exclusão realizada pelo processo de verdade já me obsta chegar ao resultado mais justo possível. Portanto, não se trata de condicionar a justiça à obtenção da verdade, mas sim de substituir o paradigma verdadeiro-falso pelo paradigma justo e injusto, para a gente obter a discussão entre o mais e o menos justo, comparativa. Ou seja, substituição, aquilo que o professor Vives chama de uma substituição de uma pretensão de verdade por uma pretensão de justiça. Como é que se faz isso? Só se faz isso a partir da estruturação do sistema jurídico penal, seja ele na imputação, seja ele no processo, pela adoção do paradigma da linguagem. Ou seja, é a adoção do paradigma da linguagem, o reconhecimento de que direito é linguagem e que só produz resultados argumentativos, que vai permitir a comparação do mais ou menos justo na obtenção de um resultado melhor. Veja que o ganho de rendimento disso, do ponto de vista lógico, é a inclusão das perspectivas que se opõem àquele resultado, na formação dessa discussão. E, portanto, se a gente olhar para isso, a gente vai perceber como conclusão que o uso do termo verdade, que ainda se tenta manter, de alguma maneira, qualificando a verdade como correspondência, a verdade como observação, a verdade como construída, a verdade comunicacional do Habermas, a adição de um qualificativo à expressão verdade, por um lado, a desnatura como tal, com o sentido do termo, e, por outro lado, ela não resolve o problema.
porque ela traz, a perspectiva da verdade traz linguisticamente o problema para dentro do direito. Né? Então é preciso abandonar o termo verdade em direito e, por via de consequência, o termo veredictum, se a gente quiser avançar para um direito mais democrático. Porque todas as vezes que a verdade inserida no direito é como um malware que você põe no teu computador. Ele abre uma porta para que por ela passe toda a arbitrariedade e o autoritarismo para dentro do direito. E a única forma de avançar um pouco mais para um direito menos autoritário é fechar essa porta, é abandonar o uso da expressão verdade no plano jurídico, e especialmente no jurídico penal, que vai tratar do sistema de imputação e de condenar alguém às formas mais ingentes de que o Estado dispõe de realização do controle social. Não sei se essas ideias estão muito claras, são ideias ainda incipientes para serem postas à discussão, mas mais ou menos era essa a exposição que eu queria fazer e submeter à vossa crítica e consideração. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Paulo, pela excelente fala, realmente muito clara e realmente também reverbera contra certas acepções aí que você apresentou, né, sobre o direito penal e aportas de língua, né, de filosofia sobre a noção de verdade. Eu vou passar primeiramente a palavra ao professor Murilo. Não sei se o professor Murilo quer fazer uma questão, não sei se ele está na sala ou não. Estou aqui, sim. Vou ficar à vontade, professor Murilo. Deixa eu só... Desculpa aqui, eu vou tirar a minha máscara. Eu estou aqui na PUC, aí a sala agora não tem mais ninguém. Eu peço desculpas pelo atraso também, e professor Paulo, queria agradecer muito pela sua exposição, fiquei realmente fascinado, achei sensacional, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, na perspectiva, conectando o começo da sua fala em relação a essas questões que elas têm o seu berço numa perspectiva burguesa do século XIX, e a gente sabe que o século XIX é o século burguês, né, e que é o século do otimismo em relação aos prodigiosos progressos científicos e tecnológicos que até aquela época foram considerados sem par na história, e mesmo se a gente comparasse com os séculos anteriores, então a gente vê esse nascimento da ciência e todas essas questões, esse século XIX como um herdeiro do iluminismo, né, que triunfou, enfim, que acreditava no homem de modo incondicionado. E aí essas perspectivas da verdade e de como hoje nós, realmente na faculdade de Direito, nós continuamos buscando esse paradigma da verdade, como nós muitas vezes, e falo aqui como professor, às vezes a gente até coloca isso como uma premissa de se buscar a verdade, quando você acompanha julgamentos, as pessoas na busca da verdade, a sociedade acredita, bom, se fez, então a verdade, né? E a gente tem uma série de complicações que você mostrou hoje, que eu fiquei muito feliz em ouvir. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, no sentido de um momento da sua fala, você comenta assim, a gente precisa substituir essa pretensão da verdade pelo esse paradigma da justiça. E aí o meu questionamento seria no sentido assim, será que seria mais difícil, ou como seria o funcionamento desse novo paradigma da justiça em substituição ao paradigma da verdade no sistema penal, por exemplo? Não sei se eu estou sendo claro, mas no fundo assim, será que a verdade ela não seria uma ficção útil para que a gente não tivesse um desmoronamento do sistema que se ampara nisso? E como seria, então, a gente não ter mais a verdade, mais a justiça? Como que funcionaria num caso concreto, digamos assim? Então, houve um homicídio, e aí a gente vai buscar a justiça disso. Então, eu queria só entender melhor, e se você pudesse comentar mais, então, sobre esses pontos. Vamos lá, professor. É muito boa pergunta, porque me permite aliar teoria e prática, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou procurador de justiça, então eu trabalho no Ministério Público há 30 anos. Né? Alguma coisa eu vi, né? De situações concretas para poder aplicar esses casos, e eu vou lhe dizer o seguinte: para início de conversa, a gente já faz isso, né? Porque, assim, se o senhor observar os recursos que certamente o senhor fez, ou outros colegas fizeram, tal, né? Alguma vez no recurso o senhor disse que a decisão do juiz era falsa? E que o senhor estava buscando, então, a verdade? Não. Né? O senhor diz, não, o resultado que o juiz propôs é esse, o resultado que eu proponho é outro,
que é mais justo que o dele. É assim ou não é assim? Não é assim que a gente se pronuncia? No Tanto que os nossos tribunais são tribunais de justiça, né? Não são tribunais de verdade, né? É o que a gente já faz. Agora, a gente tem uma... E a culpa é exatamente desse momento do século XIX. A gente tem uma ânsia pelo guarda-pó, sabe? A gente quer ser cientista. O jurista quer ser cientista. Eu vivo brincando com o Léo, dizendo que jurista pretensioso é um pleonasmo, né? O jurista é pretensioso, né? O jurista já acha que ele é o último bis da caixinha, né? E ele acha que ele está fazendo ciência de um modo anódino, né? De um modo que... Por que ele quer a verdade? Porque a verdade o isenta de argumentar, né? Pois a verdade é essa, eu não posso fazer nada. O juiz lava as mãos. A partir da verdade como evento, o juiz pode adotar a postura do Pilatos, né? Bom, é verdade, isso é a verdade, eu não posso fazer nada. Então é assim, vai ser condenado, vai ser absolvido, sei lá, né? Por quê? Porque é assim, né? A norma é essa. Não. No momento em que eu digo o seu resultado, eu discuto a justiça do resultado que o senhor impôs, senhor juiz. Eu estou discutindo a justiça do seu resultado. Como é que eu faço para discutir a justiça do seu resultado? O senhor me disse que esse resultado é justo pelos argumentos A, B e C. E eu oponho a eles os argumentos D, E e F. E aí a força do melhor argumento vai produzir não o resultado justo em si. Veja, não é o paradigma da justiça, é da busca da justiça, é uma pretensão. Então é uma pretensão comparativa. Os meus argumentos são melhores que os seus ou piores que os seus? Então, no final das contas, o que eu afirmo é que uma coleção de argumentos justifica melhor que se castigue ou que não se castigue. E me parece isso muito mais democrático e lógico do que em relação àquilo que a gente faz cotidianamente, do que dizer, não, é com esses argumentos que eu cheguei à verdade. Como assim, cara? Você não está chegando à verdade coisa nenhuma, porque amanhã ou depois vem uma testemunha nova que diz todo o contrário. Veja lá, o senhor sabe o que é uma revisão criminal, né? Uma revisão criminal pode desconstituir a coisa julgada a partir do surgimento de uma nova prova. Todo mundo que foi ouvido no processo diz que A matou o B. E o B morreu, o A foi condenado por homicídio, certo? Anos depois aparece C, que é a única testemunha presencial, que vai dizer que ele foi atacado pelo B. E que havia uma legítima defesa, que era, aliás, o argumento dele no interrogatório. Mas como as testemunhas ouvidas não eram presenciais, ele foi condenado. Aí vem alguém que viu, e que diz que viu, e que conta. O que vai acontecer com o processo? A coisa julgada se esvai. Será que a coisa julgada afirmava uma verdade? Essa é a pergunta. Entende? Então, assim, o desespero que acontece com as pessoas quando eu questiono a verdade é que saiu o chão delas. Meu Deus, e agora o direito não vai trabalhar com verdade? Gente, o direito nunca trabalhou com verdade. Sempre fingiu trabalhar com a verdade. Sempre quis o guarda-pó para si como a justificativa para as arbitrariedades que ele realizava. Porque, claro, se eu disse que é a verdade, eu não preciso argumentar. É verdade. Eu não preciso dar as razões pelas quais... Agora, se eu digo o resultado justo é esse, a tua pergunta para mim imediata é por quê? E aí eu tenho que dar as minhas razões, né? Eu me vejo na contingência de dar boas razões, ademais. Porque, claro, se eu der razão qualquer, você vai me destruir com as tuas razões e vai rever essa decisão num recurso, né? Agora, se eu digo, não, é isso porque é verdade, o que é que você faz? Percebe o autoritarismo implícito nisso? A tua opção não entra, porque é falsa. Você não vai discutir comigo. Então, o veredictum, linguisticamente, ele é uma imposição categórica de exclusão do outro. Sabe? Então, eu acho que... E aí, as tentativas dos juristas, você pode ver isso, a partir do Descartes, não precisa ir mais adiante. Do ponto de vista filosófico, já se começou a falar em verdade como correspondência, em verdade relativizada, uma verdade que não é muito verdade, né?
como diz o pessoal, se a verdade já não é absoluta, já não é verdade. Eu tô me baseando numa não verdade, né? No final das contas, do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista jurídico, tem um livro que é do professor Marinoni, sobre a prova, né, em geral, em que ele vai buscar no Habermas. O Habermas, eu acho que é a construção mais... é o socorro ainda possível para tentar falar em verdade. Porque ele vai dizer, olha, a verdade não pré-existe, eu vou construir. Mas aquilo que você vai construir é realmente algo que pode ser chamado, de algum modo, de verdade? Por que você tem que usar esse termo? Essa é a minha pergunta. Qual é o ganho de rendimento que te oferece você falar em verdade construída pelo consenso? Não tem ganho nenhum. Não tem ganho nenhum, exceto como é que eu vou dizer assim, o ruído autoritário que vem por trás dessa afirmação, né? E a mim parece que isso é prejudicial, não é vantagem, é desvantagem, sabe? Então, talvez fosse a hora da gente falar de outra coisa, abandonar a discussão sobre a verdade. Então, parece que a discussão sobre a verdade, do ponto de vista filosófico, ela é aporética, ela termina sendo aporética, né? E no direito mais ainda, né? Porque se tem alguma coisa que não trabalha com verdade, os filósofos não querem resolver nada, né? Tá aí o professor Léo para dizer, né? Eles querem esmiuçar a pergunta, eles não querem dar resposta, né? Mas nós, em direito, precisamos dar uma resposta para o caso concreto. Realmente nós vamos nos amparar em um negócio que os caras não conseguem elaborar? Está de brincadeira, né? A mim parece uma loucura isso, né? Eu acho que a gente deveria, sabe, reduzir a nossa meta para alcançar alguma coisa mais razoável. E veja lá, até era possível que dizia, mas não tem essa construção, só que tem, né? O pessoal que está trabalhando com o paradigma da linguagem, a partir do professor Vives, trabalha isso desde os anos 90, em direito penal. E existe também no processo trabalhos sobre isso, né? Mais no processo civil do que no processo penal, né? Tem o professor Rosemiro, que é professor da PUC de Minas, que trabalha com isso no processo civil, e que poderia perfeitamente trazer para o processo penal, né, a discussão argumentativa da pretensão de justiça e tal, que se baseia também no Wittgenstein, né? No final das contas é assim, é um pouco entender e utilizar o Wittgenstein, né? Para você falar, é só você olhar o da certeza, né? Se você falar em certeza, você não precisa falar em verdade, né? Professor Paulo, eu sei, eu acho que tem outros colegas, me permita só mais uma pergunta bem breve, mas então, talvez a gente passaria por nessa proposta, necessariamente por uma desconstrução do direito enquanto ciência e talvez um retorno do direito a alguma coisa como se fosse uma arte, como os gregos haviam pensado, ou não se chegaria a ser tão, né, nessa perspectiva? É exatamente isso, exatamente isso. É o abandono da perspectiva de ciência do direito. Abandono completo dessa perspectiva. Mas eu não sei se seria convertê-lo em arte, muito embora a arte dos gregos fosse realmente uma praxis, né? O professor Vives fala numa praxis, que o direito é uma praxis argumentativa ao redor de certos tópicos que visam produzir o resultado mais justo possível, sabendo que uma justiça absoluta não existe a priori. Então, você vai buscar a construção de um resultado mais justo possível através de uma praxis argumentativa. Então, esses dois sistemas, se a gente for pensar os sistemas processual e de imputação, eles são instrumentos, né, na construção argumentativa de uma praxis, né? Ou seja, a gente vai discutir, a gente vai debater argumentativamente, vai, com base em quê? Nesses conceitos, né, nessas expressões que estão ali, que compõem um certo sistema de linguagem, né, no qual a gente debate. Veja que isso acontece em várias áreas do conhecimento, né? Se a gente for ver os debates entre uma estrutura argumentativo-linguística, se dá pela rede conceitual própria de cada ambiente, né? Eu brinco de dizer, isso é bem fácil de ver quando a gente sai com os amigos, né? Você sai com os seus amigos, você tem lá vários amigos juristas, você senta numa mesa de jurista, no meio tem um dentista. O que ele entende da conversa de vocês, cara? Vocês começam a falar de trabalho, acabou a conversa para ele, né? Eu já vivi isso ao contrário, tenho um monte de amigos dentistas, saía com eles, os caras começam a discutir um caso lá, parece que eu estou né? A rede argumentativa deles não alcanço, como eu não alcanço, eu não consigo debater, percebe?
se o que a gente faz é a construção através de um debate linguístico, a gente o faz com a nossa rede conceitual. Tá? Perfeito. Beleza, obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para os demais colegas aqui, mas se houver mais tempo, eu teria mais algumas questões para colocar. Obrigado. Bom, também gostei bastante, enfim, Paulo, da tua exposição. Realmente, acho que os argumentos que você coloca aí, eles são, assim, esclarecedores por si, né? Acho que essa ideia de que, né, vou falar assim do ponto de vista filosófico, né, de que você tem que trabalhar com uma noção a priorística de verdade para justificar o modo como certas coisas funcionam, por si só já é um problema, né? Então, acho que essa ideia que você apresenta do ponto de vista do direito penal é um pouco isso, é você supõe um modelo categórico de obtenção da verdade e aí depois você corre atrás do tipo de procedimento lógico para conseguir aplicar a relação entre causa, né, o fato, a ação e a norma, né? Quer dizer, a gente peca porque supõe que há e aí depois acaba colocando o procedimento em questão. Você corre atrás de um santo graal, né, Léo? Exatamente. E eu aí, queria te ouvir um pouco tuas considerações sobre aquele ponto que eu tratei. É logicamente possível você condicionar a obtenção do resultado justo a uma perspectiva de verdade? Porque me parece que quando você exclui a coisa a priori, já não sobrou nada para o final, né? Não sei qual é a tua impressão do ponto de vista lógico. De fato, eu acho assim que, do ponto de vista formal, eu acho que aí você tem um tipo de procedimento que você não consegue justificar. Você sabe que, supondo a existência, por exemplo, de um plano ontológico da verdade dando na frente, você já saberia aonde você vai chegar de forma a priori antes de conseguir aplicar o próprio procedimento. Então, quer dizer, não é possível que você saiba aquilo que é o resultado sem desenvolver o procedimento. Quer dizer, ali você vê que, logicamente, não é possível. Talvez esse seja o equívoco de pensar essa coisa da contradição que você falou entre ciência jurídica, né, uma contradição em termos, porque você tem um problema de supor que você sabe que uma ciência, você aplica um tipo de verdade, que é sempre uma verdade por correspondência, assim, de um modo geral, é esse tipo de verdade que tem entre fato né, e o próprio resultado, e aí você acaba criando todo um procedimento para justificar uma coisa que não tem fundamento. Quer dizer, você pode aceitar isso como será um dado, aquilo que você falou, eu realmente achei uma coisa brilhante, um dado autoritário. Funciona porque, enfim, está codificado, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Agora, o fundamento epistêmico disso não tem, realmente não tem. Achei interessante o ponto que você colocou aí, que talvez essa perspectiva que me chamou a atenção, e até seria um pouco isso da própria minha pergunta, né? Você não está explicando de fato o resultado, o procedimento, etc. A questão toda é como é que o método para obtenção da verdade é usado para fazer o que você faz. E a gente não se dá conta de que talvez aí está a perspectiva filosófica para pensar, né, essa interlocução, não que de fato tenha que ter aí uma teoria filosófica, essa coisa toda, mas acho que realmente esse é o ponto interessante, é pensar como é que o próprio método de justificação daquilo que você faz é o elemento que determina a própria possibilidade de aceitar determinada coisa. E nesse caso, né, quando você pensa do ponto de vista né, da relação de imputação, não se sustenta assim, não tem como sustentar isso. A gente pode aceitar como um argumento autoritário, que é o que você falou, mas do ponto de vista formal, filosófico, etc., não teria fundamento nenhum. Então, me parece que sim. Acho que o argumento que se apresenta aí concordaria plenamente. Não tem como você justificar logicamente a busca da verdade, né? Quando a gente analisa a relação, né, da pretensão de verdade, enfim, da própria noção de imputação, porque isso supõe que a gente já saiba onde tem que chegar antes de fazer o caminho para levar até lá. E ali é um erro lógico, é um erro assim que uma petição de princípio, né? Desculpa, eu te cortei. Uma petição de princípio, enfim, né? Seria um raciocínio circular, né? Que você vai provar alguma coisa a partir do pressuposto que ele é, enfim. Que é verdadeiro. Né? Acaba criando esse problema. Então, a minha questão, Paulo, assim, seria um pouco pensando também no texto do Vives, estava lendo esses dias lá o Fundamento do Sistema Penal, e o professor Paulo aqui, para quem não conhece, enfim, ou vai ter acesso depois aos textos, o professor Paulo, enfim, tem um aporte muito grande com, né, os trabalhos do professor Vives Anton,
seria pensar essa questão da verdade, Paulo, a partir de que tipo de conceito a gente assume sobre a noção de causalidade. Quer dizer, a causalidade tem que pressupor, né, na teoria tradicional, enfim, da noção de imputabilidade, está pensando que tem uma ação, existe uma vontade, existe um fato que necessariamente tem que estar ligado como um resultado da ação que é feita. Só que, para pensar, de fato, o diagnóstico que você faz e a consequência que você nos leva, também a gente precisa assumir uma noção de causalidade. Quer dizer, a causalidade é uma lei que está aí, que, enfim, a gente faz aquilo que necessariamente ocorreu no mundo, ou a causalidade nada mais é do que um conceito linguístico que a gente usa para olhar os fatos. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta para ti, né, pensando também no trabalho do Vives, que o Vives diz o seguinte, que a causalidade não é uma lei, né, ela tem ela é a forma de uma lei, ela é uma questão linguística, e muita coisa da ciência, em geral, acho que essa apropriação que o direito fez foi enxergar causalmente as coisas como se a causalidade estivesse lá, não fosse o modo como nós olhamos a relação entre os fenômenos. Então, a minha pergunta seria, onde entra a causalidade na forma como a gente compreende a relação entre a ação e a, né, imputação, enfim, essa questão de tentar imputar uma norma à ação que foi feita. Quer dizer, a causalidade, ela você enxerga ela como um conceito, enfim, um conceito linguístico, de fato, a forma de uma lei no sentido tradicional. Continuaria assumindo essa tese já dada pelo professor Vives, ou, de fato, supõe que enfim, a gente teria que também alterar a noção de causalidade e trabalhar pelo menos com uma noção, pelo menos minimamente necessária, mas não ontologicamente existente. Deveria ser pensada como uma outra função. Então, a minha questão assim inicial seria essa. Bom, obrigado, Léo. Olha só, bom, primeiro, assim, o livro do professor Vives é a referência para a gente, né? Para todo mundo que tem trabalhado direito penal de uma forma linguística, acaba sendo referência, e ele vai ser lançado nesse evento que o Léo falou, a versão em português. Eu acabei a tradução, é um livro de mil e poucas páginas, um livro pesado, gente, é difícil, é uma linguagem bastante dura, eu fui acompanhando, fui mandando para ele coisas durante a tradução, levou anos para fazer, mas está pronta, deve ser lançada nesse evento, nesse 4º congresso, né, de Ibero-Americano de Filosofia da Linguagem e Direito Penal. Ali deve ser lançada a versão em português do livro. E de fato, o Léo tem razão, há um problema com a causalidade, porque, e veja, esse paradigma cientificista que a gente usou no começo das estruturas da teoria da imputação, levou a uma sobreposição da ideia de causalidade e imputação. O resultado era atribuído a quem lhe deu causa e acabou. Então, imputar responsabilidade penal a alguém traduzia-se ou resumia-se numa ideia de causalidade, né? E é evidente que não dá para manter esse ponto de vista. O professor Vives, no livro dele, já começa pelo Hume, né? E pela argumentação da causalidade como um hábito da mente, né? E é verdade, né? Se você vê um evento acontecer 1000 vezes, né? Eu derrubo essa caneta, 1, 2, 3, eu solto, ela cai, eu solto, ela cai, eu solto, ela cai, eu deduzo que se eu soltar, ela cai, existe uma lei da gravidade e tal. Então, a experiência empírica nos leva a pensar dessa forma. E o professor Vives mostra como a causalidade, ao ser um hábito da mente, acaba sendo parte do nosso modo de vida, né? Então, primeiro lugar, descarta de entrada a equivalência entre imputação e causalidade. Não é porque eu presumo, eu imagino uma relação de causalidade que eu vou falar que isso significa a imputação. São duas coisas completamente diferentes para início de conversa, né? Daí eu vou assumir, então, a causalidade como o quê? Como um daqueles elementos que entra no jogo linguístico da atribuição de responsabilidade. E aí vai se apurar isso como? No livro do professor Vives não dizem, inclusive, né? Ele não entra na discussão sobre causalidade do ponto de vista do instrumento de imputação. Mas eu faço isso no Manual de Direito Penal, parte geral, né? Para sustentar uma ideia, Léo, de que a causalidade funciona como limite excludente, né? Ele é um modo de vida nosso, não é algo que exista como tal no mundo, mas um hábito da mente,
um hábito da mente que justifica o nosso modo de pensar, o nosso modo de vida, né? Nós vivemos pensando que o sol nascerá amanhã sem ter certeza disso, sem poder ter certeza disso, mas fazemos essa adivinhação com base em ele ter nascido todos os anos anteriores, as dobradiças da porta da certeza do Wittgenstein, né? O leito do rio. Eu não tenho certeza que o leito do rio vai ser aquele para sempre, mas, né, ele vai estar ali e me serve para eu operacionalizar meu modo de vida. Então, a causalidade me serve para operacionalizar meu modo jurídico penal de vida. Para quê? Para descartar o que está fora, como limite negativo, né? Ela funciona para nós para dizer, bom, sei lá, eu posso afirmar com um grau de certeza suficiente para isentar de responsabilidade e produzir um resultado justo, que o Léo Peruso não causou o choque do avião com as Torres Gêmeas. Porque ele estava em outro lugar, no dia do fato, porque ele não... Enfim, eu tenho vários porquês que eu vou oferecer para dizer que o Léo não pode ter causado aquele desastre, né? Aquele atentado. Certo? Então, a causalidade como limite negativo. Isso basta para a imputação? Não. Para atribuição de responsabilidade, eu uso critérios axiológicos. E é por isso que se desenvolveu, por exemplo, uma teoria da imputação objetiva, falando de criação de risco, realização do risco no resultado, risco suficiente para a produção do resultado. Isso tudo não é uma teoria, nem pode ter pretensão de ser teoria ou ciência. Ela é um juízo argumentativo axiológico para poder justificar que eu vou selecionar a norma A ou a norma B para discutir se ela serve para aquele caso concreto, né? Passando pela causalidade, mas passando pela causalidade como um dado de exclusão. Olha, eu não consegui dizer que fulano não foi causa. Bom, ok, mas isso não é suficiente para atribuir responsabilidade. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que o fabricante da arma foi a causa do homicídio, porque se aquela arma não existisse, o sujeito não tinha morrido. Né? Mas, pera lá, tem critérios axiológicos que vão filtrar essa responsabilidade. Né? Não basta a causalidade, é isso que eu quero dizer. Então, a causalidade que já foi usada como uma fórmula positiva de atribuição de responsabilidade, a meu ver, ela só pode ser usada como limite negativo. E partindo da ideia de um uso linguístico como forma de vida humana. Na forma de vida humana cotidiana, a gente utiliza o critério de causalidade. Em direito penal, ele deve servir para quê? Para a exclusão de responsabilidade. E that's all. Né? Paulo, uma última perguntinha, assim, bem rápida, assim, mais prática, menos conceitual e mais prática. Hoje, pensando no direito penal, assim, de um modo geral, né, a própria instrumentalização, o modo como ele é aplicado, etc., qual que é o espaço que haveria para a gente falar de pretensão de justiça, ao invés de fato de pretensão de verdade? Né? A própria estrutura, vamos pensar assim, do ponto de vista penal hoje no Brasil, tem espaço? Que espaço seria esse? Eu acho que tem, Léo. Eu acho que tem, assim, eu sou o otimista inveterado, né? O cara que sempre insiste em ver o copo meio cheio. Sou eu, não posso ver de um modo diferente. Mas onde é que eu acho que está o espaço? Eu acho que está em procurar mostrar para as pessoas que elas já estão fazendo isso. Né? Quando eu respondi a primeira pergunta para o professor, né, para o professor Murilo, eu o fiz dizendo, escuta, mas você já fez algum recurso falando que a decisão do juiz é falsa? Veja, eu falei para ele sobre o modo como ele atua, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente vai reconhecer a necessidade de substituição da pretensão de verdade por uma pretensão de justiça, na medida que a gente consiga fazer com que as pessoas ao nosso redor, os magistrados, os advogados, os promotores, vejam o que eles realmente estão fazendo. O que eles estão fazendo tem o perfil de verdade e ciência ou tem o perfil de argumentação e justiça? Essa é a pergunta. Se você perguntar na praxis para cada um, eu duvido que tenha um capaz de sustentar a ciência. Aliás, antes pelo contrário. Algumas vezes, quando você apresenta uma tese muito inusitada num processo, tal, o juiz vai dizer, esse negócio aí está muito bem lá na teoria, mas aqui na prática é diferente.
É diferente, de fato, mas existe um arcabouço teórico por trás disso, que é a linguagem. Né? Então, é chegada a hora de ver o que está acontecendo. Por que existe uma desconexão entre a prática e a teoria? Por uma razão muito simples. Os teóricos estão tentando ser cientistas. Né? No momento que eles entenderem que eles não têm que ser cientistas, eles vão oferecer um arcabouço argumentativo e filosófico sólido, né, para poder embasar as discussões jurídicas e se aproximar da praxis, né? A filosofia da praxis, né, que é a filosofia da linguagem. Eu acho que é por aí. Né? Então, eu acho que existe, sim, um campo muito amplo, na medida que você começa a mostrar nas interações com as pessoas, sabe, nas sustentações orais. Eu faço isso nos pareceres, eu escrevo isso nos pareceres. Né? O cara vai ler e fala, opa, mas é assim que eu faço. Né? Vou te dizer que, olha, para ser mais raso ainda, foi exatamente esse o bichinho que me mordeu a respeito do tema. Numa aula do doutorado em Sevilha, no ano de 2001, já longínquo, né? Isso entrega a minha idade, né? Mas no ano de 2001, durante uma aula do professor Carlos Martins Burran Pérez, ele que usa essa perspectiva, você sabe, né? Você já viu o Carlos e tudo falando. Ele falando de direito penal econômico, ele falou assim, olha, é assim, 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 desse modo, a gente faz linguagem, não sei o que, tal. E eu olhei para ele, e fazia naquela época 15 anos que eu era promotor, ou 14 anos que eu era promotor. Eu olhei para ele e falei, cara, mas é assim que eu faço todo dia. Eu só não sabia que tinha essa base por trás. Mas é assim que eu faço, né? Então, eu me vi na contingência de fazer uma coisa de um jeito e explicar de outro, o que era uma loucura, né? Então, aí eu comecei a estudar o modo como eu realmente atuava. E isso me deu um conforto imenso. Eu tenho a impressão assim, que esse processo de aproximação com a filosofia da linguagem no âmbito do direito, ele faz com que a pessoa se encontre. E aí não existe mais um processo de desconhecimento. Uma vez que você conhece isso, não tem como tirar da cabeça. Eu tenho vários alunos que me narram essa experiência. Olha, eu não consigo mais ler as outras coisas. Me parece uma bobagem tão grande, né? Porque as coisas ficam desconstruídas a partir daí, né? Não, excelente, realmente muito interessante. E, bom, eu acho que a grande perspectiva né, que você acaba abordando é justamente isso, né? Não é apenas pensar o procedimento de aplicação do próprio direito penal, quer dizer, é pensar os próprios fundamentos que passam, enfim, pelo modo que a gente entende as teorias, entende a linguagem que justifica o que você faz, né? Então, realmente, muito interessante. Acho que os estudantes também aqui, os colegas, enfim, acho que todos concordarão, né, exatamente com essa visão, além, evidentemente, daquilo que se colocou, né, durante muito tempo e que, de fato, né, esse ranço ainda é muito presente, né, talvez especialmente na academia, como é que as coisas efetivamente são aplicadas e ensinadas. Bom, talvez pelo decorrer do tempo, aqui a gente tem uma previsão, né, para ter finalizado o dia 15. Não sei se o Murilo quer fazer mais alguma questão ou... Não, eu só queria agradecer. Na verdade, eu tô pensando muito, professor Paulo, isso que você falou, que o bichinho te mordeu, ele me mordeu agora também. Então eu tô aqui, sabe? Eu tava conjecturando, por exemplo, essa noção entre Ocidente e Oriente, se a gente poderia olhar para países que não tiveram essa mesma influência socrático-platônico, judaico-cristã, se eles teriam necessariamente essa visão da busca pela verdade. Então, você sabe, eu tô aqui pensando em coisas que eu falei, meu Deus, cara. Eu preciso continuar pensando sobre isso, é muito bacana mesmo. A minha sugestão é a leitura do livro do professor Vives. Esse é um livro realmente transformador. Né? Ah, é legal, bacana. Então, eu só queria agradecer. A Larissa teve uma estudante que fez um comentário ali, então, enfim, não sei, Simone, bom, eu devolvo a palavra, eu, assim, realmente só queria agradecer e dizer que eu agora estou muito reflexivo nesse momento em relação a tudo que foi dito. Me parece um pouco isso, enfim, assim, leigamente falando um pouco essas questões do direito, né? A própria ideia da decisão do juiz, de um modo geral, quer dizer, ele justifica a obviedade da resposta que ele concorda, ele não dá razões para explicar porque ele não, né, não escolheu outras razões. Quer dizer, dizer que ele aceitou aquilo, que ele simplesmente justifica o que ele aceitou, é insuficiente. Quer dizer, acho que a questão toda seria como é que a gente, inclusive, nega outras possibilidades. Porque as suas razões são melhores que as minhas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, enfim, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Paulo aqui no grupo. Acho que não poderíamos ter encerrado melhor, né, aqui os eventos promovidos pelo, né,
núcleo de tomada de decisão esse ano, em meu nome, em nome do, né, professor Murilo, professor Tiago, que, enfim, não pôde estar presente. Então, eu agradeço muitíssimo, Paulo, a tua presença. Né? A casa sempre está de portas abertas, né, para recebê-lo, mais do que, né, um espaço acadêmico, também um espaço de amizade, né? Queria reiterar, então, o convite, né, para os colegas. A Simone compartilhou com vocês aí algumas das publicações do professor Paulo, né? Tem um link que está aqui no chat disponível. São vários livros, não vou mencionar aqui, mas tem um rol bastante extenso de publicações, de livros, o manual de Direito Penal do professor Paulo. E, enfim, convidar novamente todas e todos, né, para o evento, né, o 4º Congresso de Direito Penal, né, organizado desde o seu início pelo professor Paulo, né, alguns anos atrás, depois já ocorreu aqui, né, em Curitiba, depois em Valência, depois em Minas Gerais. Esse ano ocorre novamente de forma online, então reiterar o convite para todos vocês. E por último, claro, né, deixar também aqui registrado o agradecimento, né, em nome do grupo, para a Simone aqui é a nossa responsável por, enfim, gestar um pouco, né, a parte prática do grupo. Então, realmente, Simone, muito obrigado pelo teu trabalho aqui durante o ano. Paulo, obrigado mais uma vez, né? Espero que a gente se encontre aí em breve, então, para discutir mais essas questões. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Léo. Obrigado, professor Murilo, pelas perguntas, Obrigado, Simone, pela organização. Acho que tudo fluiu muito bem, né? Eu fico sempre à disposição de vocês. Eu gosto do debate, eu gosto, né, como se eu prego que o direito deve ser debatido e deve ser formulado a partir de linguagem, eu tenho que saber falar, mas eu tenho que saber ouvir. Eu gosto muito de ouvir vocês. Então, estou sempre à disposição para quando vocês quiserem fazer essa interlocução, tá bem? Perfeito, obrigado. Esqueci de mencionar aqui o livro do professor Vives, que o Paulo está traduzindo. Realmente é um livro que é um antes e um depois, né? Um livro assim, transita realmente pela história da filosofia, pelas relações com o direito. É realmente assim, para mim também foi assim um grande divisor de águas ter contato assim com a vastidão e a profundidade que esse livro tem, né? Fundamentos do Sistema Penal, que o professor Paulo traduziu, vai ser lançado oficialmente durante o evento. Realmente a gente precisa passar pelo livro para, de fato, ter aí pelo menos um contato mínimo com essas questões que também o professor Paulo, né, mencionou aqui. Bom, obrigado mais uma vez, Paulo. Um grande abraço e depois a gente mantém contato, então, aí na sequência. Obrigado, valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, um abraço. Valeu.